Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula estudando o livro de Colossenses e na semana passada a gente leu um pouco do capítulo 3, em que Paulo ele dá algumas instruções para aquela igreja, para que eles pudessem ter um viver santo, ou seja, viver como um povo do reino de Deus. E no final ele traz algumas orientações sobre isso e hoje a gente vai continuar esse texto. E agora Paulo vai falar para alguns grupos específicos de pessoas que haviam naquela época. Então eu quero continuar com vocês a leitura do capítulo 3, a partir do versículo 17. E Paulo começa assim: tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. O que Paulo traz aqui é o fim principal para o qual nós fomos criados, o propósito da nossa vida. Viver para dar graças a Deus, para glorificar a Deus. E a única forma de fazer isso é desfrutando da companhia de Deus, tal como Jesus nos ensinou. Então, ele traz uma frase muito pesada para nós cristãos, que passa às vezes despercebida aqui. Façam-no em nome do Senhor Jesus. Ou seja, tudo que a gente fala ou aquilo que a gente faz, as nossas ações, isso precisa refletir a vontade de Jesus. A recomendação de Paulo é que nós vivamos como Jesus viveu, que as nossas atitudes sejam as mesmas que Jesus tomaria se estivesse no nosso lugar. Nós temos que viver em nome do Senhor Jesus. E aí ele começa algumas recomendações para esses grupos de pessoas. E ele começa com as mulheres, falando assim no versículo 18: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Essa sujeição que Paulo coloca aqui não é uma submissão à violência física, psicológica, emocional, não é uma sujeição a ser maltratada, a aceitar esse tipo de relacionamento que Deus não se agrada. Essa sujeição aqui é a respeito de um marido que entende o papel dele enquanto esposo, enquanto responsável pela família. E esse texto aqui, Paulo é um pouco mais sucinto, mas na carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso, ele fala que o marido ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se doar por ela, de se entregar, de morrer para que ela esteja bem. É esse convite que Paulo está fazendo às mulheres, que elas se sujeitem, que elas entendam a importância e o papel desse marido no lar, que é o cabeça da casa, que cuida da casa, que zela pela família, que é essa proteção, esse responsável por promover o bem-estar de todos, o cuidado de todos ali. E na sequência ele fala aos maridos, exatamente, e de uma forma mais sucinta do que está em Efésios, mas ele diz: maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. E é esse amor que Paulo quer que eles tenham, pelas suas esposas. Esse amor que Cristo teve pela sua igreja, de se sacrificar para que todos ali estejam bem, todos que estão debaixo da sua proteção, do seu cuidado, estejam bem. E ele segue falando aos filhos: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. É claro que essa obediência em tudo, ela precisa ser razoável. Nós precisamos obedecer em tudo os nossos pais, desde que o nosso amor a Deus esteja acima de todas as coisas. Não é uma obediência cega a qualquer ordem, mas uma obediência em reverência, em respeito à autoridade dos nossos pais sobre a nossa vida. E na sequência, no versículo 21, Paulo fala assim: pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Nós precisamos entender que os nossos filhos estão amadurecendo na vida, no conhecimento do Senhor. Quando eu lido com a minha filha, eu preciso lembrar que ela só tem 4 anos e que ela está descobrindo o relacionamento com Deus, ela está descobrindo as emoções dela e como lidar. E eu não posso exigir dela uma maturidade, uma responsabilidade que eu tenho hoje com 36 anos. Eu preciso respeitar a idade dela de 4 anos e ensiná-la de acordo com aquilo que ela pode entender,
com a bagagem que ela tem no momento, incentivar ela a crescer, sim, no conhecimento de Deus, a amadurecer na vida, nas responsabilidades dela, mas entender que se eu colocar um fardo pesado demais, que Cristo não está me pedindo para colocar sobre a vida dela, ela pode desanimar nessa caminhada. E aí, na sequência, Paulo trata de dois grupos de pessoas que existiam naquela cultura, naquela época, e são os escravos e os senhores. A escravidão retratada na Bíblia não significa que Deus aprovava isso, mas era uma realidade local. E Paulo não exclui os escravos de receber a mensagem do Evangelho, tanto que ele traz recomendações para essa classe de pessoas aqui. E aí ele vai falar assim: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. O que Paulo convoca aqui, escravos e senhores, o que Paulo está nos convocando aqui é para ter essa consciência da presença, da onipresença do nosso Deus. Deus está em todos os lugares. Deus conhece tudo o que se passa na nossa mente. Deus pode todas as coisas. E nós precisamos ter essa consciência, nós cristãos, que o Deus a quem nós servimos reina sobre tudo e todos. O reino dele ainda não está completo aqui, mas a presença dele é real. O reinado dele é real. E nós precisamos viver debaixo dessa verdade, compreendendo essa verdade. E as nossas ações precisam ser orientadas por essa verdade. Tudo que nós fazemos, que falamos, como agimos, tudo precisa ser sob esse temor de que o nosso Deus reina, nos observa e é justo. Além de ser um Deus de amor, ele é um Deus justo. E nós fomos chamados para isso, para viver nessa consciência de que somos um povo do reino de Deus, que vivemos para fazer aquilo que Jesus fazia e para transformar a criação de Deus, para ajudar na restauração desse mundo que foi quebrado pelo pecado. É isso, a gente se vê na próxima semana. Bons estudos. Deixe aí o seu comentário. Até mais. Tchau, tchau.